E eu quero deixar aqui, hoje o Senhor, eu estava vindo, e o versículo que Deus trouxe para mim foi Efésios 5, 29, que fala assim: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Será que realmente nós temos amado o nosso corpo? Será que realmente nós temos cuidado? O mordomo, ele cuida daquilo. Deus te deu essa casa que é o seu corpo. Eu falo assim que ele te deu a posse, mas o proprietário é ele. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Então ele que é o dono dessa casa. E a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é o quê? O templo do Espírito Santo. E será que a gente tem cuidado? Porque nós vamos devolver essa casa para ele. E a gente tem que devolver melhor do que a gente pegou. Com muitas benfeitorias. No direito, então, é assim mesmo. Nós vamos devolver para esse proprietário. E é isso que nós vamos hoje aproveitar para a gente bater um papo, conversar, tirar dúvidas com essas mulheres aqui, cheias de conhecimento, para nos abençoar. Nós vamos ter aqui um microfone, ele está sem fio, porque se você também quiser fazer uma pergunta, só você levantar a mão, que o microfone chega até você. Amém? Ok? Combinado? Sem vergonha, sem nada, para a gente fazer esse bate-papo muito gostoso. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada. Oncologista. Mulheres jovens, bonitas, não é, gente? E doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Nome lindo seu. Obrigada. O seu também, maravilhoso. Vamos bater papo. Primeiro, vamos começar explicando qual que é a diferença do oncologista para o mastologista. Porque tem hora que faz uma confusão e parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, não. Não é, não. Boa noite, obrigada, Carol, pelo convite. É muito bom estar aqui com esse espírito, com essa diversidade. Aumenta mais o microfone, por favor. Está todo mundo me ouvindo? Alô? Espera aí. Vai falando. E é muito bom trazer essa discussão, principalmente no ambiente em que hoje é um dia que vocês comemoram até para as guerreiras, chamar a atenção. O Outubro Rosa, que traz essa discussão sobre câncer de mama, levanta até essa questão. Quem Sim. é o oncologista, quem é o mastologista, quem eu procuro. E só para diferenciar, o oncologista é o médico que é responsável pelo tratamento do câncer de mama quando ele envolve quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Inicialmente, todas as pacientes com diagnóstico de câncer de mama passam por um mastologista, que é o profissional que detecta, na maioria das vezes, o câncer, se é mesmo um câncer, se aquele nódulo palpável é benigno, é maligno. Quem faz esse início da conversa, na maioria das vezes, é o mastologista. É para ele que é referenciado as pacientes que têm, ou que palparam, ou que tiveram um diagnóstico incidental, que por um acaso descobriram um nódulo nos exames de imagem. Então, quem recebe primeiro é o mastologista e depois o oncologista ajuda na avaliação de qual tratamento vai ser necessário para aquela paciente. Doutora Carolina, normalmente a mulher ela vai ao ginecologista e do ginecologista acaba indo para o mastologista. Como é que acaba sendo esse processo? Porque, às vezes, normalmente ela não frequenta um mastologista. Boa noite a todos. Geralmente o fluxo é esse mesmo. As pessoas procuram o ginecologista ou então mesmo o médico do posto, o clínico geral, às vezes o cirurgião geral. Caso ele tenha alguma dúvida e a necessidade, essa paciente vai ser encaminhada ao mastologista. Algumas pessoas já procuram o mastologista diretamente, porque o mastologista não cuida só de câncer, ele cuida da saúde da mama como um todo. É o médico clínico e cirurgião da mama. Então, às vezes, algumas pessoas já vão diretamente, mas somos poucos. Então, geralmente, procura-se primeiro o ginecologista. Se tiver alguma dúvida, vai até o mastologista. Qual é o ideal, uma pessoa ir ao mastologista, de quanto em quanto tempo? O recomendado pela sociedade, que a gente preconiza, é começar as consultas com o mastologista aos 40 anos. Então, geralmente, a gente faz uma consulta de 6 em 6 meses a partir dos 40 anos. Lembrando que é muito importante também associar essa consulta com a mamografia. A gente defende que toda mulher faça mamografia a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. Dependendo se tiver indicação, vai fazer mais, mas para todas as mulheres, uma vez por ano, a partir dos 40.
É impressão minha ou o câncer de mama tem aumentado cada dia mais? É uma pergunta muito frequente, Carol. Eu acho que a resposta está nos nossos hábitos de vida. A gente tem tanto, não só hábitos de vida de dieta e atividade física, que é o que eu me refiro, mas ao diagnóstico, que tem ficado mais frequente, mais fácil. Então, essa conscientização que a gente está vendo, o Outubro Rosa para esclarecimento, ele foi criado, surgiu na década de 90, nos Estados Unidos, e por uma médica americana que sentiu a necessidade de esclarecer a população feminina da necessidade do autocuidado, dessa autoavaliação e dela procurar espontaneamente por um médico para poder avaliar se tem um câncer de mama ou não. E de lá para cá, muita coisa evoluiu. O diagnóstico, a qualidade da mamografia, que é um exame que a gente tem para rastreio, melhorou muito. Então, antigamente, as pessoas faziam uma mamografia e nem sempre conseguiam avaliar um nódulo bem delimitado, dali estender os exames, fazer o que era preciso para descobrir um câncer. Então, a melhora dos métodos diagnósticos, mamografia, ultrassonografia, e a busca pelo diagnóstico fez com que as pacientes diagnosticassem mais. E a gente está vendo uma transformação de hábitos de vida. A gente está vendo o fluxo... Para pior. Para pior. A gente tem visto a questão da obesidade, que às vezes é falada de um modo muito claro para a doença de risco cardiovascular, para as doenças cardiovasculares, mas a gente sabe que o câncer de mama, por exemplo, existe um medo, né, de que o câncer de mama é hereditário. Na verdade, só 20% dos cânceres de mama são hereditários. 80% são esporádicos. E esse 80% está relacionado em aproximadamente 25% a 30% à obesidade. Então, dos 80%... Existe uma relação muito clara, já estabelecida hoje, de que a obesidade, o excesso de gordura visceral, principalmente, né, a Carol está aqui para me ajudar, ele aumenta a produção dos níveis de estrogênio, e com isso, principalmente na mulher que é pós-menopausa, que já passou da menopausa, e esse acúmulo de estrogênio no organismo, associado a hábitos de vida ruim, não fazer atividade física, acúmulo de gordura visceral, vai fazer com que essa paciente tenha um aumento nas chances dela de ter um câncer de mama. Então, esse reflexo da sua pergunta, a gente está vendo nos últimos 20 anos e vai observar nos próximos, com certeza. E aí eu queria perguntar, alguém tem alguma pergunta? Já pode levantar a mão, se quiser, viu? Pode levantar a mão, que o microfone vai para vocês tirarem as dúvidas. A maneira certa de diagnosticar o câncer de mama. O ideal, a situação ideal para a gente é a gente diagnosticar o câncer antes dele manifestar os sintomas. Isso é, quando ele é tão pequenininho que a gente só detecta na mamografia. Isso por quê? Por que a gente defende esse rastreamento, esse diagnóstico precoce? Porque quanto menor o câncer, maiores as chances de cura e menos agressivo o tratamento. Então, quando a gente pega tumores com menos de 1 centímetro, em alguns casos, a gente não vai precisar de fazer uma cirurgia tão grande, tão extensa, às vezes não vai precisar de fazer a quimioterapia. Então, o tratamento vai ser mais leve e as chances de cura maiores. Mas, em alguns casos, a gente diagnostica já na fase de sintomas. Quais são os sintomas do câncer de mama? O mais clássico deles é palpar um nódulo na mama. E acho que vale a pena a gente reforçar que a maioria dos nódulos que a gente palpa na mama não são câncer. Então, às vezes, as mulheres ficam apavoradas, né? Dá um desespero. Palpa alguma coisa na mama, calma. Aproximadamente 70% a 80% dos nódulos de mama são benignos, mas palpou alguma coisa na mama, tem que procurar auxílio médico, não pode deixar passar. Outro sintoma seria a saída de secreção, geralmente sangue ou uma água bem clarinha, como se fosse uma água de torneira, pelo bico do peito, de forma espontânea. Não é para ninguém apertar, porque senão às vezes machuca, vai sair sangue mesmo. Então, naturalmente, suja o sutiã, suja a camisola, isso é um sinal de alerta. Aconteceu isso, tem que procurar auxílio médico. Outra coisa que pode ser um sinal é, às vezes, uma descamação ali na areola, no biquinho do peito, como se tivesse coçado. Isso pode ser também um sinal. Feridinhas no mamilo e na areola, isso também pode ser um sinal. Então, apresentou isso, vamos procurar auxílio médico. Ok? Eu queria entender, assim, quais hoje são as chances? Existe cura para o câncer de mama? Existe sim. O que a Carolina falou aqui é a mais pura verdade. Acho que a gente tem que tentar
melhorar o diagnóstico, tentar levar esse diagnóstico o mais precoce possível, porque é nesse paciente que descobre precocemente que é possível a cirurgia, é que a gente alcança taxas de cura. O câncer de mama tem 4 estágios. Sim. O estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. O estágio 1, na maioria das vezes, somente com a cirurgia, a gente alcança taxas de cura de 85% a 90% dos casos. Então, é aquele tumorzinho que é menor que 2 centímetros, que é palpado, às vezes, não é palpado, ele é achado, na maioria das vezes, na mamografia. Então, é aí que entra a discussão da gente levar esse diagnóstico mais precoce e desse cuidado repetido durante todo o ano, fazendo a mamografia, né, para justamente achar esse tumor no milimétrico que ele estiver para chegar a essa taxa de cura. Eu perguntei porque o índice de reincidência é grande. Isso depende de uma série de fatores, depende do tipo do câncer, depende como que ele foi tratado, o estadio que ele foi tratado. Antigamente, a gente tinha tratamentos quimioterápicos, até a cirurgia, não eram tão avançados assim. Isso tem evoluído muito. O câncer de mama é a doença mais estudada do mundo. Então, a gente vê uma evolução no tratamento. Então, são medicamentos cada vez mais eficazes que diminuem, sim, o risco da doença voltar. Então, por exemplo, existe a hormonoterapia, que são comprimidos que a mulher toma, e isso diminui o risco do câncer voltar. É um avanço muito importante. Então, depende muito também. E também depende de um fator genético associado a isso, para o câncer voltar ou não. A reincidência. A reincidência. Mas, a partir do momento que ela tem o diagnóstico, ela vai ser acompanhada para o resto da vida. A gente vai fazer esse controle para, caso venha a voltar, a gente trate desde o início. Ok. Tem uma pergunta ali. Fala Boa noite. Fala seu nome e a pergunta. Meu nome é Liliane e eu tenho uma curiosidade. Eu tenho prótese, eu gostaria de saber quem tem silicone, se o exame é diferenciado. Porque eu nunca fiz, mas eu fico sabendo que aperta muito e eu tenho meio medo de fazer. Na verdade, é o seguinte, não limita. Quem tem prótese tem e deve fazer a mamografia. A diferença é, geralmente, quando não tem prótese, a gente faz 4 chapas, né? Que a mamografia é uma radiografia. Então, a gente faz 4. Em quem tem prótese, vamos fazer 8. Então, assim, né, dificulta um pouco mais o posicionamento, mas a gente tem técnica para isso. Então, não é para deixar de fazer o exame porque tem prótese. Ao contrário, é para fazer igual qualquer mulher. Mas a máquina é a mesma? A máquina é a mesma. O que muda é a técnica. Como que a gente vai posicionar a sua mama no aparelho. Ok, obrigada. É porque sem prótese parece que é um ovo frito, né? Esmaga tudo, gente. Gente, eu me lembro de fazer um exame. E aí, na hora que eu comecei a fazer com 35 anos. E aí, apesar de ser, né, o ideal a partir dos 40, mas eu comecei antes. Então, eu me lembro da primeira vez que eu fui. Aí ela fez e, de repente, ela falou assim: ai, vamos ter que repetir. Nossa. Me matou. Eu já me senti morta. Sobre sentir morta. Quando você fala câncer, você já vê o caixão. Isso era real, era muito comum, hoje já não é. Como tem sido hoje? Sabe o que é bem interessante? Porque assim, essa coisa que você acabou de dizer aí é um medo tão verídico que muita mulher tem medo Quem de tem medo aí? Deixa eu ver. Medo de fazer mamografia e achar Quem? alguma coisa. Isso é muito comum. A gente observa muitas vezes pacientes. Eu tenho até um caso interessante de uma paciente recentemente que ela teve uma mamografia com uma alteração que veio alterada, e quando a mamografia vem alterada, ela vem com uma etiquetazinha vermelha, que é para alerta, para poder fazer. Ela olhou a etiqueta lá, vermelha e falou: vou guardar. Não vou ver, não vou ver. No ano seguinte, quando ela olhou, a doença, obviamente, infelizmente, a doença tinha evoluído, mas o medo é tão verídico, Carol, que as pessoas realmente têm isso dificulta. Por isso essa discussão é tão importante, para desmistificar algumas coisas, para ter esse tipo de pergunta com relação ao silicone, para esclarecer que isso a mulher que faz isso, na verdade, ela não está procurando a doença, ela está se amando e buscando um diagnóstico para ter uma garantia de uma cura. Ela está buscando a cura e não um diagnóstico, né? Só fazendo uma complementação, que eu acho que existe um mito que quem não tem parente, às vezes uma mãe, uma avó que não teve câncer, a pessoa acha que nunca vai desenvolver a doença. E esse mito tem que ser esquecido. Todas nós, o risco da brasileira, de qualquer mulher brasileira, desenvolver câncer ao longo da vida é de 11%.
Então, não importa se não teve parente ou não. Então, todas nós temos que nos cuidar. Essa conta da Carol é importante. Uma em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Mesmo se isso aí devido Isso é uma aos fatores estatística. externos Exato. atualmente? Exato. É uma Sim, combinação. o câncer de mama não é um câncer que é causado por um único fator. É diferente, por exemplo, do câncer de pulmão, que está estritamente associado ao hábito de fumar. O câncer de mama não tem uma causa única, são várias causas Sim. que interagem entre si. Então, o fator hereditário, isso é, passar de mãe para filho, de avó para filha, ele existe? Ele existe, mas existem vários outros fatores associados. Então, igual ela falou, sedentarismo, o hábito de fumar, ingestão de bebida alcoólica, alimentação errada, às vezes Embutidos, enlatados? enlatados, alimentos processados com muito conservante, alimento como agrotóxico, a ingestão baixa de frutas, verduras, o pessoal vai falar isso melhor para a gente. O uso prolongado de terapia de reposição hormonal também tem um aumento do risco, pequeno, mas tem associado a isso. Não amamentação. Então, a amamentação é um fator de proteção. E nós, mulheres modernas, temos amamentado cada vez menos, porque temos que voltar ao trabalho, porque temos várias outras coisas. Então, a gente perde esse fator de proteção. Então, são vários fatores interligados para desenvolver aquela doença. É proteção, mas não quer dizer que quem está amamentando não possa ter câncer. Que não anula. de mama. Inclusive, acontece de ter paciente que está amamentando, às vezes gestante, que desenvolve câncer também. Então, essa população não está isenta. Às vezes, se sentir um nódulo, alguma coisa, pode ser um leite empedrado? Pode, mas tem que ser avaliado por um médico, não pode deixar passar. Tem mais uma pergunta ali. Fala seu nome e a pergunta. Boa noite, meu nome é Maísa. E vocês falaram que é preconizado para mulheres acima de 40 anos fazerem pelo menos uma vez por ano o exame. Então, imagino que mais de 40 anos tem maior probabilidade de ter o câncer. Então, quem não tem 40 anos, como fazer para diagnosticar um câncer de mama no estágio precoce, já que a gente não faz o exame anual? Então, algumas mulheres têm indicação de começar um pouco antes, que é o caso daquelas mulheres que têm uma história familiar fortemente positiva, mas a grande maioria não. O início é aos 40 anos. Então, o que a mulher tem que ter desde o início, desde sempre? A mulher tem que conhecer o seu próprio corpo. Por isso que a gente também preconiza o autoexame. Tem que conhecer, tem que pegar, tem que palpar, para ver que não tem nada. Caso apareça alguma coisa, você vai procurar assistência médica. O ginecologista também faz essa avaliação desde o início, né? Quando começa a fazer o preventivo, ele já avalia as mamas também. Então, é uma forma, e ficar bem alerta aos sinais, porque é mais raro acontecer na mulher jovem, abaixo dos 40 anos é raro, mas a gente tem visto um aumento dessa incidência de câncer em mulheres jovens. Então, nós também, as mulheres jovens também não estão isentas desse risco. Você trouxe a mama amiga? Trouxe. Quem tem o hábito de fazer autoexame? De quanto a fazer? Quem tem? São poucas, né? Na proporção aí. Às vezes você vai tomar banho, é tão rápido que não dá nem tempo, né, de enxergar. E aí toma banho e às vezes nem percebe aquilo. Mas explica para a gente como que seria esse autoexame, para a gente poder entender um pouquinho na prática aí no dia a dia. Então, antigamente, existia uma regra para isso, o pessoal falava, faça 14 dias após a menstruação, realmente é o mais ideal, porque a mama está menos inchada, e antes tinha, faz horário, anti-horário, faz não sei o quê. Hoje em dia não tem isso, você tem que fazer como você se sentir confortável, igual eu falei, tem que conhecer a mama. Então, o ideal é fazer uma vez por mês, não sendo no período menstrual, porque a mama fica cheia de grânulos, né? Fica com os nódulozinhos, pode até simular alguma coisa. Então, a gente tem que fazer geralmente movimentos circulares. Tá dando para vocês verem? Pegando toda a mama e a axila também. A axila faz parte do exame da mama, porque algumas alterações da mama se manifestam na axila. Então, é importante fazer essa avaliação também. Olhar mamilha areola, ver se tem alguma escoriação, alguma descamação, algum machucadinho, apertar fundo, para ver se aparece algum nódulo. Nessa mama aqui, a gente vê alguns nódulos, depois as meninas vão passar a mama para vocês palparem. Igual eu falei, não é todo nódulo palpável que é câncer, ninguém precisa desesperar. Mas aqui a gente palpa algum nódulo, um nódulo suspeito e um nódulo benigno, tá?
Ela está dividida em 4, né? O primeiro seria o quê? É porque a gente divide a mama, na verdade, em quadrantes, que a gente chama. A gente divide a Seriam mama em 4 níveis esses aí? pedaços. Mas aqui foi só para representar mesmo. Porque aqui, ó, é o achado normal. Deixa eu... Pega aí para Vai. você ver. Porque a mama, quando você aperta, você vai ver, igual eu falei, parece granulozinhos, Sim. parece um saco de arroz. Não tem nada. Mas aqui, ó, quando você aperta, vendo, ela tem grânulos, tem bolinhas. Isso é normal, isso são glândulas mamárias. É o que produz o leite. Agora, se você sentir uma bolinha de gude dentro desse saquinho de arroz, aí sim E é essa um daqui nódulo. é móvel, né? Essa bolinha. Esse é um nódulo com características benignas, o móvel. Agora, esse que é mais durinho aqui é o nódulo suspeito, aquele nódulo duro, que você não consegue mexer, que não foge aos seus dedos. Porque o nódulo que você aperta, ele vai para um lado, vai para o outro, ele tem características benignas. Eu queria perguntar tipos de tratamento. Enquanto isso, eu vou pedir... Siri, para passar... Vai passando por fila, passa primeiro esse lado, depois lá, para vocês sentirem aí. Tipo de tratamento. Houve muita mudança com relação a efeitos colaterais também. Como tem sido hoje? Varia muito de organismo para outro? Carol, eu sou uma otimista com o tratamento do câncer de mama, porque eu acho que melhorou muito. A quimioterapia passou por algumas transformações. Há 20 anos atrás, era um sofrimento de 8 meses de quimioterapia, às vezes. Havia protocolos que chegavam a 1 ano de quimioterapia. Hoje a gente já conseguiu estudar melhor, identificar melhor quem realmente precisa da quimioterapia. Tem pacientes que realmente não precisam da quimioterapia como tratamento complementar. Só a cirurgia e, eventualmente, a radioterapia é suficiente. A hormonioterapia, que são esses comprimidos que a Carol se referiu aqui, esses comprimidos vieram para melhorar a aderência ao tratamento e com resultados positivos, com controle da doença. Então, primeiro mito, não é todo câncer de mama que precisa de quimioterapia. Segundo mito, não é toda paciente que vai ter comprimidos na prescrição, porque hoje a gente já compreende que o câncer de mama, apesar do nome câncer de mama, são várias doenças dentro de um mesmo diagnóstico. Felizmente, a gente conseguiu estudar melhor esses tipos de câncer e saber se aquela mulher tem um tumor, um câncer que é receptor hormonal positivo, que é receptor de HER2 positivo, se ela não tem nenhum receptor, se ela é receptor de andrógeno, agora que a gente já está sabendo. Então, assim, hoje a gente já sabe que são várias doenças e a gente tem que categorizar essa paciente, estabelecer qual tipo ela qual é exatamente aquele nicho, aquele subtipo específico que a paciente se enquadra para tratar adequadamente. E isso fez com que a gente melhorasse muito as condições de tratamento. Primeiro tem que fazer químio para fazer rádio depois? Ou não tem isso, vai de acordo com o tipo de câncer? Na maioria das vezes, sim. Quando existe a indicação de químio e de rádio, a gente opta por fazer a quimioterapia antes. As duas coisas combinadas, químio mais rádio, geralmente é muito tóxico. E a gente evita isso e faz primeiro a químio e, no segundo momento, faz a rádio. Mas nem toda paciente vai precisar da quimioterapia. Entendi. Tem uma pergunta. Você quer completar alguma coisa? Queria falar só uma coisa importante também, porque às vezes a pessoa fica com medo de que todo câncer de mama a mulher vai ter que tirar a mama toda. Que é a mastectomia. Que é a mastectomia. Hoje em dia, a gente vem diminuindo cada vez mais a indicação de mastectomia, que é tirar a mama toda, principalmente por causa da quimioterapia. Às vezes, quando a doença já está num volume muito grande, a gente opta por começar a quimioterapia para esse tumor diminuir e a gente conseguir fazer uma cirurgia cada vez menor. Quando a gente tem que fazer a mastectomia, existem opções. Então, a gente pode tirar a glândula por dentro, manter a pele, manter o bico do peito, a areola e o mamilo, colocar uma prótese imediatamente. Então, existe essa opção. Às vezes, a mulher vai se tratar, tem umas que saem até mais bonitas, com uma mama até mais em pezinha. Lá no olho. Pois é, então, assim, às vezes fica com esse medo. É claro que tem alguns casos que são mais agressivos, que estão maiores, que a gente realmente tem que tirar a mama toda, mas hoje em dia isso é uma exceção. E o sistema público também de saúde, essa questão de colocar, da reconstrução também? É direito da mulher fazer a reconstrução, tanto imediatamente quanto posteriormente, né? Então, aquelas que fizeram a mastectomia e têm condições clínicas e têm saúde boa para fazer uma reconstrução, ela pode sim, isso é um direito, é lei. Infelizmente, não são todas que têm acesso a isso, né? Não são todos os serviços que oferecem, mas é lei. Ok. Tem mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Noemi. Eu já fiz cirurgia de mamas 2 vezes. Tirei nódulos benignos. Então, eu quero saber,
Eu tenho assim, possibilidade de ver aqui o câncer de mama. Inclusive, a primeira cirurgia que eu fiz foi tirado um pouco de glândula mamária. O tratamento dos nódulos benignos não interfere no desenvolvimento do câncer, são doenças separadas. Então, se for um nódulo completamente benigno, ele não aumenta o risco. Tem algumas lesões que aumentam, sim, o risco do câncer, mas, por exemplo, o fibroadenoma, que é o nódulo mais comum da mulher e é um nódulo benigno, ele não aumenta o risco, mas tem que fazer o controle independente da cirurgia do nódulo benigno, porque pode, sim, desenvolver câncer de mama. Tem mais uma pergunta? Seu nome e a pergunta. Boa noite, meu nome é Márcia. Eu queria saber se é mito que falam que a pessoa, quando fica muito triste, por um longo tempo, né, angustiada, rancor, que isso dá câncer. Já ouvi falar muito isso. É uma pergunta muito frequente, não é? É comum ouvir isso. E sabe o que eu sempre respondo? Quando você está triste, você come bem? Você pratica atividade física? A maioria das vezes, quem está triste busca álcool. Então, existem vários fatores que... Dorme bem? Geralmente, não. Então, é uma consequência, é uma sucessão de agressões ao seu corpo, que não é a mágoa isoladamente que está fazendo. São as alterações que você está causando como um sofrimento, está colocando o seu corpo para sofrer o que o espírito, o seu coração está sofrendo. Então, o seu corpo padece. E isso gera consequências a longo prazo, que a gente vê, por exemplo, quando a gente observa uma pessoa com depressão. Quando você vê uma pessoa com depressão, ela tem o autocuidado, ela deixa de se cuidar, ela deixa de perceber alterações que são sutis e que a gente está discutindo aqui, e ela deixa de cuidar do próprio corpo. E isso, sim, leva a doenças várias, não é só o câncer. O fato de liberar, por exemplo, a tensão, liberar muito cortisol, isso é ruim? Porque quando você está feliz, você libera ocitocina, você libera coisas boas. Mas quando você estressou, você tem uma descarga no corpo. O estresse está estritamente relacionado, né, ao desenvolvimento de todas as doenças inflamatórias. E o câncer, ele é uma doença inflamatória. Então, igual eu falei, mulheres modernas, nós todos somos sobrecarregadas, estressadas. Se compararmos, às vezes, com as nossas bisavós, elas tinham uma vida difícil? Tinha, mas mudou um pouco a rotina, né? Hoje em dia somos bombardeados de informações, temos prazo o tempo todo. Então, nós somos mais estressadas, sim. E isso tem relação com o desenvolvimento de todas as doenças como um todo. Você perguntou mais cedo se hoje a gente estava descobrindo mais por quê. Um dos motivos que a gente está sempre discutindo em congresso é a exposição prolongada da paciente. Às vezes, ela demora mais para engravidar. As gravidezes hoje elas são muito mais tardias do que, do que antes. Então, hoje, a mulher facilmente vai ter o primeiro filho aos 35, 37 anos. E isso não acontecia. Então, você está expondo as suas glândulas, está expondo a mama, ovário, que é um fator de risco também, e outros órgãos nossos, a uma exposição prolongada de hormônios que antigamente a gente não tinha. Então, isso tem feito a gente entender melhor o comportamento e descobrir que a doença está, assim, relacionada até essas mudanças comportamentais. Última pergunta. Seu nome e a pergunta. Meu nome é Sandra e eu gostaria de saber se a reposição do hormônio da tireoide total tem alguma relação com câncer de mama. Não, a reposição do hormônio da tireoide, não. O que tem relação é a reposição hormonal depois que a gente entra na menopausa. Mas o da tireoide, não. Tá? Eu queria que vocês deixassem. Tem mais uma pergunta? Tem mais alguma ou não? Então, eu queria que vocês se dessem as considerações finais. Né? Aquilo que você fala, eu precisava falar isso, eu precisava também falar isso. Apesar de ser muitas coisas, né? Claro. Com certeza. Eu acho que, do ponto de vista até oncológico, eu vou responder aqui que é muito bom trazer esse tipo de discussão para a mulher, falar para as mulheres aqui, parar no mês de outubro, chamar a atenção, acender a luz rosa, que tem vários prédios acesos,
para que a gente se conscientize da importância que tem a gente amar o nosso corpo. A Carol falou isso, eu vejo, é muito frequente, acho que levantar a discussão do câncer de mama é levantar o autocuidado, é levantar a busca pelas informações e trazer a questão que a gente disse aqui, câncer de mama vem junto com outras coisas, então vamos melhorar a atividade física, a Carol falou uma coisa muito legal aqui, vou usar isso, tá, Carol? Vou te parafrasear no consultório, então, que isso aqui é só matéria, nós estamos só sendo usados nisso aqui, nesse corpinho aqui, então a gente precisa melhorar essa casa para que a gente possa devolvê-la com muito melhor habitada, com muito mais coisas boas do que a gente recebeu. Então, o Outubro Rosa, para mim, não tem a finalidade só de levantar a bandeira, vamos fazer mamografia, porque não é esse o interesse da proposta da campanha, isso é muito importante. A proposta da campanha é, ei, mulher, olha seu corpo, procure um médico, se atenha um mês inteiro dedicado, não é só ao câncer de mama, é o tratamento da mulher como um todo. Doutora Carol? E eu acho importante, gente, que vocês levem essa mensagem para todas as mulheres. Vocês aqui, vocês vão difundir esse conhecimento. É muito bacana a gente ver, né, pessoas que abrem espaço para a gente passar essas informações para vocês. A mulher brasileira, ela, assim, infelizmente, nossos níveis não estão bons. Só 30% das mulheres fazem mamografia. Então, é um nível muito baixo. Só 30% procura o médico para olhar as mamas. Pensa bem, não é nem metade. Então, acho que vocês estão ouvindo aqui, vocês entenderam, se Deus quiser, todo mundo vai se cuidar, e vocês vão difundir esse conhecimento. Vocês falar com as amigas, com as irmãs, com as mães, com as filhas. Eu acho isso importante. Se cada uma passar esse conhecimento para 3 ou 4 pessoas, nós vamos conseguir atingir todas as mulheres do Brasil, que eu acho que isso é o mais importante. A saúde tem que ser para todas, não pode ser só para um grupo, né? Então, espero que a gente tenha tocado um pouco o coração de vocês e que todo mundo transmita essa mensagem. Só uma pergunta, quem tem uma pessoa próxima que, às vezes, já teve ou tem câncer de mama? Só para a gente ter uma noção. É um percentual alto. Quero agradecer. Como é que a gente agradece, né, gente? Eu quero orar por vocês. Queria que vocês estendessem as mãos para cá, para a gente orar abençoando essas mulheres, para que Deus as use cada dia mais. Pai, nós colocamos a vida da doutora Mariana, da doutora Carolina aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor use a vida delas. O Senhor é um Deus que nos deu inteligência, e o Senhor nos dá a oportunidade de buscar conhecimento, e o Senhor derrama a tua sabedoria diante desse conhecimento. É isso que nós ministramos na vida delas, que elas venham levar vida àquelas mulheres que precisam, que elas venham realmente ter graça em poder falar aquilo que é necessário, mesmo que às vezes seja difícil, mas que o Senhor venha dar cada dia mais, enchê-las com amor e com sabedoria, dê cada dia mais conhecimento para lidar com as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre a micropigmentação, né? Primeiro apresentando, sou a Tati Caixeta, sou biomédica e micropigmentadora. E vou contar um pouco da história para vocês. Desculpa que eu vou ficar emocionada, que realmente me toca mesmo. O que acontece? Eu já trabalhava com micropigmentação e a minha mãe, né, descobriu o câncer de mama e fez a retirada total da mama. E naquela época, então, ficou bem lisinho, né, sem nada, sem nenhum desenho, e eu não fazia a micropigmentação naquela época. E eu lembro, né, dela falar, nossa, eu queria muito, tem uma profissional que faz isso e tal, eu queria muito micropigmentar, né, colocar o desenho, né, porque ela, realmente, a autoestima dela diminuiu muito e ela ficou muito triste, né, com a retirada da mama. Só que, infelizmente, na época que ela teve, né, passou por este problema, eu não pude, né, fazer o curso de micropigmentação, infelizmente ela faleceu, e era uma coisa assim que me tocava mesmo a fazer. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso porque eu acho que eu tenho como missão mesmo. Eu sentia, né, aquela vontade. Eu
falei, não, eu vou fazer o curso. Então, eu fiz o curso de micropigmentação paramédica, né, que é, não sei se vocês já ouviram falar. E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando eu fiz a minha primeira mama, foi muito emocionante. Então, eu chorei na frente da minha... Né, que foi até no Outubro Rosa que eu fiz uma primeira campanha, que eu ia dar algumas micropigmentações gratuitas. Então, eu recebi uma mulher que ela tinha feito a retirada total das 2 mamas e eu micropigmentei aquelas 2 mamas. E ela ficou muito feliz. Então, naquele momento, ela falou para mim, nossa, eu estou sentindo uma presença maior aqui, falou algumas coisas assim. E eu senti, eu falei, nossa, ela não está aqui comigo, mas ela está sentindo, né, aquela energia toda, aquela vontade que eu tinha, e eu realizei o sonho. Então, eu sou muito grata, né, por ter realmente procurado isso a Deus, por ter me dado, né, essa oportunidade. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a micropigmentação, né, que faz a micropigmentação, né, que faz o implante do pigmento, né, que tem uma técnica certa de micropigmentar na mama, na auréola, no mamilo. Provavelmente as doutoras conhecem também. Então, é uma arte de tatuagem. Mesmo. É totalmente diferente de tatuagem. Não é para sempre, é uma técnica natural e que após mais ou menos um ano e meio, tem que estar fazendo novamente, porque ela vai clareando. A maioria das pessoas, das mulheres, não tem dor nenhuma para fazer esse procedimento e quando tem dor, é usado anestésico também. Então, hoje eu estou aqui para poder falar para vocês, quem estiver, né, presente aqui, que passou por este momento, né, que não tem o contorno da auréola perfeito, o contorno ou não tem nada mesmo, eu vou estar dando este procedimento gratuito. Então, aí pode deixar o contato, né, Carol, com alguém. Se você às vezes está aqui, você não tem, mas você tem alguém, tipo sua mãe, a sua irmã, sua tia, uma pessoa muito próxima também, mas ela não está aqui. Aí no final, você vai procurar, quem procurar primeiro a doutora Tati, no final, vai ganhar esse presente. Né? Eu vejo, quando ela me falou, eu falei, não tem melhor presente no Outubro Rosa do que você abençoar uma mulher com aquilo, né, que ela tanto precisa. A gente trouxe os lenços, né, como cabelos, mas aí tem a mama. E aí Deus é um Deus completo e Ele faz. Alguém tem? Só para saber. Conhecidos? Conhecido. Então, no final, a gente faz um sorteio. E uma dessas clientes, eu encontrei com ela na porta de uma escola e estava ela e o marido dela, sabe? E aí o marido dela, aí ela me cumprimentou e falou, tudo bem, Tati? Eu falei, tudo bem. Aí o marido dela falou assim, é você que é artista? Então, nossa, eu fiquei muito feliz, porque, né, o marido gostou, achou bonito, que geralmente é difícil, né? O homem, assim, elogiar, ainda mais, assim, a mama, né? Aí ele falou, nossa, ficou muito perfeito. Então, assim, realmente, só quem conhece e quem já viu mesmo que tem uma noção maior e tanto que a autoestima delas realmente aumenta. Então, é muito bom. Obrigada, gente, pela atenção. A vida dela. Obrigada. Deus abençoe. Vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Uma honra. Nayara, o ambiente é seu. Fique à vontade. Então, vamos lá, gente. Recebi esse convite maravilhoso pela Carol. A gente está participando de um trabalho juntas na televisão, na Rede Super. E aí, como a gente faz um trabalho onde a gente ajuda algumas meninas no processo de emagrecimento, melhora da autoestima, eu sou responsável pela parte da nutrição, então ela resolveu me chamar para eu trazer esse conhecimento para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a nutrição na prevenção do câncer de mama. Coach nutricional, Nayara Carla, sou eu. Pode passar. Então, o câncer de mama aparece como uma doença em posição de destaque em todas as partes do mundo devido à sua alta, elevada frequência e gravidade, pois a cada ano há aumento do número de casos. Então, assim como a gente acabou de ver, esse bate-papo com as meninas, é uma doença que tem acontecido cada vez mais, está muito frequente, e é uma doença que
se for diagnosticado rápido, de uma forma precoce, as chances de cura elas são maiores. Porém, não deixa de ser uma doença grave. É uma enfermidade crônica resultante de alterações no código genético, que, consequentemente, desencadeia o crescimento desordenado de células. Ou seja, vai acontecendo esse crescimento desordenado até que começa a surgir o câncer. E quanto mais recente esse diagnóstico, maior as chances de cura. Então, vai acontecendo uma mutação genética. Apesar do câncer ser considerado relativamente um bom prognóstico quando diagnosticado e tratado precocemente, a taxa de mortes por câncer no Brasil continua elevada. É o que a gente acabou de ver com as meninas. É uma taxa bem elevada ainda, as pessoas têm medo de conversar sobre isso, têm medo de fazer o autoexame, então, vamos ligar nossa antena em relação a isso. Fatores causais, também as meninas já comentaram um pouco sobre isso, questão dos aspectos ambientais é o nosso estilo de vida, né? Tem a questão genética, que realmente ela tem algum efeito, mas não sei se vocês já ouviram falar a expressão epigenética. O que seria a epigenética? É a mudança da nossa expressão genética. Você pode, sim, ter uma genética, uma herança genética do câncer, porém, o que vai determinar a presença daquela doença, né, o desencadeio daquela doença, é o seu estilo de vida. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com a vida que a gente está levando. Então, fatores causais, né? O cigarro, a bebida, todo mundo está cansado de saber que é um fator importantíssimo. O estresse, a vida que a gente leva hoje, aquela pressão, aquele tanto de meta que às vezes a gente tem que bater, vive estressado, sem tempo, correria do dia a dia, sedentarismo, né? Às vezes trabalha demais, fica estressado, bebe, fuma, e ainda por cima, chega no final de semana, a gente opta, ao invés de fazer uma atividade física, não, a gente vai ficar no sofá, vendo uma televisão, assim, comendo uma pipoca ou uma pizza, falar, não, eu mereço, né? Estou no meu momento de descanso, meu momento de lazer, eu mereço descansar. Só que não é por aí, não. A literatura reconhece que os fatores dietéticos apresentam cerca de 30% das causas de câncer, sendo somente superado pelo tabaco como fator de risco prevenível. Então, gente, olha para vocês verem, 30% é uma taxa bem elevada, né? Então, vamos olhar para a gente e vamos começar a enxergar como que a gente se alimenta. Vamos ver o que a gente está colocando dentro da gente, de forma que a gente consiga melhorar, né, esse risco, né, a gente consiga reduzir esse risco. Então, vamos lá. Industrialização, urbanização vezes o câncer. Com o aumento da urbanização brasileira, foi observado um maior consumo de alimentos industrializados, sendo associado a crescente taxa de mortalidade por câncer. O que aqui está falando? A gente passou por uma transição epidemiológica, junto com isso houve uma transição nutricional. Essa transição foi... o que gerou essa transição? Houve essa industrialização, junto com a industrialização, as pessoas pararam de alimentar comidas de verdade e começaram a alimentar as comidas das indústrias. E isso foi gerando uma mudança no perfil de doenças. Não sei se vocês percebem, não sei se vocês lembram, antigamente existiam muitas doenças infecto-contagiosas. Hoje a gente não fala muito de doença infecto-contagiosa, a gente fala de muita doença crônico-degenerativa. Câncer é uma delas. O alimento industrializado é rico em açúcar, sódio, gordura e possui aditivos perigosos para a saúde, conservantes, corantes, acidulantes, aromatizantes, estabilizantes. Gente, são os famosos antes, tá? Quando a gente fala em antes, tudo que termina com a palavra antes, foge dele. Por quê? É industrializado. O industrializado, ele precisa de ser colocado corante, para quê? Para ele ficar bonito e chamar a atenção das pessoas para elas comprarem o produto. Precisa de ter aromatizante para ter aquele sabor gostoso, para chamar a atenção também das pessoas.
estabilizante, conservante. Gente, esses alimentos industrializados, quanto tempo eles ficam nas prateleiras dos supermercados? Será que realmente isso é saudável? Será que isso que a gente está colocando para dentro da gente, esse tanto de aditivo químico, será que o nosso corpo ele assimila bem tudo isso? Devido à correria da vida moderna, acabam sendo consumidos durante a vida pela grande maioria da população. Então, as pessoas, pela correria, trabalho excessivo, aquela vida desgastante, as pessoas acabam optando pelo fácil, né? As pessoas esquecem do alimento, às vezes da fruta, as pessoas estão desembalando mais do que descascando. Isso é muito perigoso. Mas, afinal, o que são esses ingredientes, né? Os antes. O que é esses famosos antes, né? Ingredientes com quantidade excessiva de química, de aditivos alimentares que se acumulam no organismo. Então, tudo isso está sendo acumulado no nosso organismo. Nosso organismo não digere bem isso. Nosso organismo ele foi feito para digerir nutriente proveniente dos alimentos de verdade, dos nutrientes que vêm dos nutrientes que vêm da comida de verdade, que vêm dos alimentos feitos por Deus. Então, se o alimento foi feito pela indústria, fique de olho, porque o que é criado pelo homem é perigoso, porque o homem, infelizmente, ele visa muito lucro. E na hora que Deus criou os alimentos para a gente, Ele criou aquilo justamente por quê? Porque a gente necessita do nutriente certo, o nutriente que está naquele alimento que foi feito por Ele. Então, qualquer anormalidade no corpo pode provocar o mau funcionamento do organismo humano. E o câncer nada mais é que a multiplicação desordenada e anormal das células. Então, a gente vai absorvendo essa quantidade de aditivos químicos e aí até que chega o nosso organismo não assimila bem. Isso vai sendo cada vez mais sobrecarregando o nosso sistema imunológico. Isso vai fazendo cada vez mais prejuízo para o nosso sistema imunológico, até que chega um momento que começa a acontecer uma multiplicação anormal. Uma multiplicação anormal, é isso que acontece. Você acha que está tudo bem, às vezes a doença ela vem silenciosa, você não olha, você não sabe o que está acontecendo, até que você descobre algo mais sério e, às vezes, muitas das vezes, não tem como fazer muita coisa. A própria natureza nos proporciona o que comer, certo? Uma das formas mais eficazes de evitar a doença é a alimentação e a adoção de hábitos saudáveis. Uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras, hortaliças variadas e cereais integrais é muito importante para a prevenção de várias doenças e cânceres, considerando que alguns alimentos específicos se destacam por apresentarem propriedades nutricionais ditas funcionais. Gente, vocês já ouviram falar da nutrição funcional? Eu sou apaixonada pela nutrição funcional. Eu falo que, assim, eu sou enfermeira e faço nutrição. Falta um mês para eu formar, sou coach de nutrição, e resolvi fazer nutrição porque eu sou alucinada com nutrição funcional. Depois que eu comecei a usar a nutrição funcional na minha vida, eu percebi o tanto que a natureza ela é perfeita, o tanto que Deus criou os alimentos de verdades e como que eles são lindos e perfeitos para o nosso organismo. Então, quem são eles, né? Alimentos que contribuem para elevar a qualidade de vida são denominados alimentos funcionais ou nutracêuticos. Fornecem funções nutricionais básicas, atuam na ação metabólica e exercem efeitos fisiológicos que contribuem para o bem-estar da saúde e reduzem o risco de enfermidades, entre elas o câncer de mama, que a gente está falando o tempo todo. Então, olha o poder do alimento funcional. Considerando a importância do hábito alimentar na prevenção do câncer de mama, destacamos alguns nutrientes que auxiliam na prevenção do câncer. Gente, eu trouxe ali alguns alimentos para vocês, vou chegar perto da mesa aqui para mostrar para vocês o que são esses alimentos com propriedades funcionais. Deixa eu chegar mais para cá. Então, vamos lá. Quando a gente fala do óleo de peixe, chia ou de linhaça, a gente está falando do ômega 3. O ômega 3, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? Ele reduz a taxa de colesterol, daquele colesterol ruim. Ele é um poderoso anti-inflamatório. E vocês sabem, né, assim como as doutoras falaram com a gente, o câncer é uma doença inflamatória. Então, o uso do ômega 3 é um poderoso
aliado, tá? Na prevenção do câncer. Podemos falar das vitaminas minerais. Quando a gente fala vitaminas e minerais, a gente fala dos alimentos de verdade como um todo, né? A gente não vai falar algum específico. Se você for falar em algo específico, você pode falar no limão, que tem o ácido cítrico. Você pode falar que também tem a vitamina C, tem as vitaminas antioxidantes, tá? Então, essas vitaminas presentes na maioria dos alimentos de verdade, elas têm vitaminas antioxidantes que ajudam no processo de combate aos radicais livres. Radicais livres são aqueles produzidos pelo processo de câncer. Então, radicais livres controlam essa questão dos radicais. Antioxidante controla a questão do radical livre. Fitoquímicos são todos aqueles alimentos que possuem licopeno e beta-caroteno. Vocês já ouviram falar nisso? Todos os alimentos que têm aquela cor alaranjada, aqui, ó, abóbora, cenoura. Você pode utilizar os alimentos cítricos também. Também temos o tomate, a pimenta e as fibras. As fibras, elas são maravilhosas aliadas também na redução não só do câncer de mama, como o câncer como um todo, principalmente o câncer de intestino. Por quê? As fibras, o que elas fazem? Elas reduzem o índice glicêmico das refeições. Toda vez que você associa uma fibra a algum alimento doce, por exemplo, você vai reduzir o índice glicêmico daquela refeição e aí você vai ter menos chance de adquirir o câncer. Porque o que é o câncer, gente? Vou falar para vocês. O câncer é um ambiente ácido. O nosso corpo, ele fica ácido. Quanto mais ácido o nosso corpo fica, mais vulnerável ao câncer e outras doenças ele será. E o que produz essa acidez no nosso corpo? São os alimentos industrializados, são os embutidos, são aquele churrasco, sabe aquele churrasco pretinho, aquela crostinha preta que às vezes muita gente gosta? Aquilo ali, gente, é um perigo, fuja daquilo. Ou então, Nayara, eu gosto muito de churrasco, o que eu faço? Associo, então, um alimento antioxidante, associo uma couve, pelo menos para você reduzir um pouquinho, porque o efeito antioxidante de alguns alimentos vai reduzir um pouco o mal que alguns alimentos que a gente consome, mas que a gente às vezes não quer abrir mão. Entendeu? Pode passar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho de pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. Então, pequenas dicas para vocês guardarem aí para a vida de vocês. Consuma diariamente frutas e vegetais variados, preferencialmente os de cor amarela, alaranjada e vermelho, frutas cítricas, folhosos de cor verde escuro e crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, couve de Bruxelas, couve e manteiga. Use alimentos naturais e integrais com mínimo de processamento industrial. Inclua no cardápio diário leguminosas, grãos, sementes e cereais integrais, aveia, linhaça, feijões, ervilhas. São os alimentos fitoestrogênios, que eles reduzem o estrógeno do sangue. Se ele reduzir o estrógeno do sangue, ele vai reduzir a incidência de câncer de mama. Faça refeições que tenham carnes magras como guarnição, não como prato principal. Às vezes a pessoa fala assim, hoje eu vou almoçar churrasco. Gente, não faça isso, tá? Respeite a quantidade certa da carne, nunca exagere na carne, principalmente churrasco, ok? Escolha gorduras de boa qualidade. Esse exemplo, azeite extra virgem. Reduza o consumo de salgadinhos, defumados, churrascos, embutidos, todos aqueles alimentos que contêm antes, tá? Acidulantes, corantes, conservantes, tudo aquilo que eu falei para vocês. Substitua o sal por temperos naturais, alho, cebola, ervas aromáticas, especiarias naturais, frescas ou secas, tomilho, manjericão, coentro, hortelã, erva doce, cominho, pimenta, couve e outros. Está vendo, gente, que infinidade de tempero que a gente pode utilizar, que a natureza está aí à nossa disposição. Vamos tirar o sazon, aquilo ali é horroroso para a nossa saúde, horroroso. Vamos substituir, a natureza é linda. Quanta coisa boa que a gente pode colocar. Evite ou limite o consumo de bebida alcoólica. Controle e mantenha o seu peso corporal. Se você controlar o seu peso corporal,
você provavelmente vai estar colocando alimentos de boa qualidade, porque o emagrecimento, o peso adequado é uma consequência de bons hábitos. Então, está tudo muito junto aí. Agora eu vou passar para vocês um exemplo, né, de uma salada antioxidante. Vocês podem utilizar quinoa em grão cozida, brócolis, repolho, manga, tomatinho, almeirão, polvilho, uma chia ali por cima, saladinha maravilhosa para vocês, tá? Rica em antioxidante e tudo que o nosso organismo precisa para a gente ser saudável e viver por muitos e muitos anos aí, bem bonito e feliz. Isso aí, gente. Muito obrigada. Espero poder ter contribuído um pouquinho para vocês e vamos ter todo mundo esse cuidado de ter uma vida cada vez mais saudável e o nosso corpo agradece, tá bom? Vamos orar por ela também, né? Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Nayara. Deus, obrigada pelo conhecimento. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem usado a vida dela para trazer saúde para os teus filhos, para trazer saúde para as nossas vidas. Que ela venha continuar tendo graça para poder alcançar ali o coração, os nossos corações, para que nós possamos entender e colocar em prática a necessidade de realmente alimentarmos da maneira certa, em nome de Jesus. Amém. Culto das guerreiras. É fundamental que as guerreiras que vivem aí nas batalhas do dia a dia saibam lutar, saibam cerrar os punhos, né? Muitas vezes no nosso dia aí é fundamental que a gente cerre os punhos, faz cara de bravo e segue diante da batalha. Então hoje vou passar para vocês umas técnicas de arte marcial misturada com ginástica aeróbica que vão ajudar na prevenção do câncer de mama. Muito importante, hein? É milagre mesmo que eu estou falando aqui para vocês. Vai fazer atividade física e vai ajudar na prevenção do câncer de mama. Escuta aí. Então vamos lá. É muito fácil, muito simples. É tudo muito intuitivo, ou seja, vocês vão prestar atenção no que eu estou fazendo e rapidinho todo mundo vai conseguir fazer. Quem souber cantar a canção, pode cantar, não tem problema não. Mão no queixo aqui, ó, fecha a guarda, concentra o semblante, a gente vai golpear na medida que a gente vai escutar a batida da música. Vem mais pra frente um pouquinho. Olha a mão lá, ó. Não vai dar soco na irmã, pelo amor de Deus, hein? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É 1, 2, 1, 2. É 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parou, chutou, ó. 1. Isso, isso, é, bora, 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 parou, acelera o braço, vambora, vambora, força, 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 vai, não para, mais um pouco, parou, chuta com a outra perna, solta o ar, bora, 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 soco pra lá, soco pra cá, 1, 2, 1, ó o ar, solta, bora, força, olha o quadril que gira, 1, bora, bora, força, força, força o ar, sopra,
Mais um pouquinho. Força. Bora, 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 bora. Soco lá embaixo, ó. Pro outro lado. Força. Agachou. Corre, 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 corre. De boa, lá em cima. Vambora. De lado, sobe. Bora. Força, tá acabando. De boa. Vai. Em cima. Pum. Solta o ar. Parou. Relaxa. Solta o ar. Excelente, é disso que eu estava falando. Coraçãozinho deu sinal de vida aí? Beleza. Então agora a gente vai diminuir um pouquinho a intensidade, né? Tem uma turma aí que tem um tempo e daqui a pouco a gente aumenta a intensidade de novo. Muito fácil, muito simples. Agora vai ser tudo em câmera lenta. Tudo em câmera lenta. Acalme o seu coração. Devagarzinho. Chega mais pra frente aqui. Eu não quero ninguém chutando ninguém, por favor. Abrir a perna lá. Olha a mãozinha, ó. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Excelente. Sobe. Atenção. Equilíbrio. Equilíbrio. Olha pra mão lá. Vai com a perna lá pra trás e a mão lá pra frente. Equilíbrio. Equilíbrio. Voltou. A outra perna sobe. Olha pra mão. Voltou pra frente. Voltou. Abre a perna. Agora a gente vai imaginar que tá encerando uma mesa aqui, ó. Joga o peso pra lá. Joga o peso pra lá. Tá bonito. Joga o peso pra lá. Joga o peso. Agora a gente vai. Vem só até o meio e volta. Pra lá. Até o meio e volta lá. Vai. Até o meio. Vai. Volta. Até o meio. Pula.
Vem. Isso. Desce. Vem. Mais uma. Vem. Vem embaixo. Pra lá. Desce. Vem. Desce. Sobe. Vem. Pra lá. Muito bem. Volta. Lá embaixo. Isso. Mais uma. Vai. Vem. Lá embaixo. Sobe. Desce. Pra lá e pra cá de novo. Até o meio e volta. Pra lá. Vai. Até o meio. Vai. Excelente. Bom. Força. Vai. Sobe. Mais uma vez. Fica. Sou tua noiva apaixonada, te esperar. Voltou pra lá. Voltou pra frente. Concentração. Voltou. Desce. Quem falou que atividade física tem que ser uma coisa chata? Hein? Excelente. Tá vendo aí, a testinha já tá brilhando. Vamos fazer a saideira. Respira. Vamos para a última. Essa é pancada, porque eu sei que vocês conhecem a música. Então vai ter que cantar e fazer o exercício junto. Quero ver. Essa minha filha falou que tem que ter, minha esposa falou que tinha que ter, a outra filha falou que tem que ter. Então essa não pode faltar. Animação, hein? Aquela luz. Enche o pulmão. Salta. Sente. Bora. Vamos mandar energia para quem tá precisando. Beleza? Vambora. Chuta. 1, 2. 1, 2. Força. 1, 2. Só pra lá o chute, ó. Naquela via dolorosa se entregou. Força. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O céu é a estrela da manhã.
Joelhada, joelhada. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Bora. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é a estrela da manhã. O Filho de Deus, maravilha, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre ele e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem gostou faz barulho! Ei! Ah, me convida mais vezes, vai. Vamos aproveitar então? Estão todos aqui ainda? Eu queria... Nayara, sobe aqui. Vamos aplaudir a vida desse pessoal? A Nayara arrancou o sapato ali, filho. Obrigado. Vem cá. Bem, doutoras. Todo mundo ficou aí até o final. Quem ficou feliz de fazer atividade física aí? Viu? Fala pra sua irmã. É bom, faça. Tem que fazer. Quem obteve muita coisa? Quantos anos que a senhora tem? Hã? 88? 78. Bateu o recorde. Minha aluna mais velha já. Papai, ganhou. Bateu o recorde. Nunca dei aula pra ninguém. Bateu o recorde. Vamos aplaudir a vida dessas. Tati também. Vamos aplaudir a vida deles, gente. Vamos fazer assim pra eles. Estica sua mão direita. E vamos falar assim pra eles. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Te abençoo. Diga aí. Eu te abençoo com toda sorte de bênção espirituais nas regiões